Você certamente já leu, ouviu ou assistiu uma história onde um pirata resolve esconder todo o seu tesouro dentro de um baú e enterrar numa ilha deserta. O mito do tesouro enterrado está entre os mais populares, é algo extremamente conectado com todo o estereótipo do pirata que foi construído ao longo do tempo. Mas a verdade é que no decorrer da história são pouquíssimos os casos onde algo parecido ocorreu. Acredita-se que a origem dessa ideia surgiu graças à vida de um homem chamado William Kidd, um corsário escocês que foi acusado de pirataria. No final do século XVII, em Nova York, na chamada Era do Ouro da Pirataria, William Kidd foi contratado para combater alguns piratas. O problema é que, ao que parece, William resolveu inverter os papéis e ele mesmo se torna um pirata ao atacar vários barcos no Oceano Índico. Ao retornar para casa, ele descobre que faz parte agora da lista de procurados e resolve então esconder o seu tesouro. No caso, ele enterrou algumas caixas com ouro e prata numa pequena ilha chamada Ilha Gardiners, que fica bem próxima da costa da cidade de Nova York. Por fim, o destino desse indivíduo não foi dos melhores. Ele foi preso, levado para a Inglaterra e condenado à morte na forca. O seu corpo ficou pendurado durante um bom tempo no rio que cruza a cidade de Londres, meio que como uma forma de aviso para as consequências da pirataria. O curioso é que não apenas os tesouros, mas várias outras coisas nos fazem lembrar dos piratas. Eles são figuras tão emblemáticas que praticamente todo mundo consegue definir uma imagem deles na cabeça. Por exemplo, você tem aquela ideia de um homem barbudo carregando uma espada e várias armas, ou a figura de um homem com uma perna de pau e bebendo uma garrafa de rum. Vários desses elementos foram eternizados na mentalidade das pessoas graças a uma certa obra que foi escrita no final do século XIX. No caso, foi um livro conhecido como A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, um dos trabalhos mais influentes já publicados e também um verdadeiro clássico da literatura marítima. Alguns livros e contos sobre piratas surgiram no século XIX e são até anteriores ao livro da Ilha do Tesouro, que foi publicado em 1883. Só que por algum motivo esse clássico do Louis Stevenson foi o que ficou, acabou se tornando um dos livros mais lembrados. Assim como William Kidd, o pirata que eu falei anteriormente, o Robert Louis Stevenson também era escocês. Esse escritor e poeta nasceu em 1850 na cidade de Edimburgo, a capital da Escócia. Além da Ilha do Tesouro, ele também é muito conhecido pelo livro O Médico e o Monstro, que, diga-se de passagem, também é muito influente para a cultura popular. No caso da Ilha do Tesouro, eu li esse livro aqui nessa edição que é de Portugal, mas você encontra esse livro facilmente aqui no Brasil. Se eu não me engano, temos algumas edições mais recentes, da LPM e da Nova Fronteira. Bom, esse livro conta a história de um garoto chamado Jim Hawkins, o protagonista e também o narrador da história durante boa parte do tempo. Ele e a sua família administram uma pequena pousada chamada Almirante Benbow, que de uns tempos pra cá estava com poucos hóspedes. Logo no início da leitura aparece um homem chamado Billy Bones, um velho capitão muito grosseiro que sempre carregava uma bengala e que estava puxando um baú enorme. O seu objetivo era se hospedar naquele local, meio que para se esconder de alguns antigos companheiros que estavam atrás daquele baú. Todos tinham bastante medo desse tal de Billy Bones, e tanto o Jim quanto a sua mãe ficavam muito incomodados com toda a bagunça que ele causava ao se embebedar. Só que isso era só o início dos problemas. Outros dois piratas apareceram na hospedaria, sendo que um deles, inclusive, ameaçou de morte o capitão, numa espécie de chantagem. Não aguentando a pressão de saber que muito provavelmente, mais cedo ou mais tarde, iriam matá-lo, o Billy Bones tem um ataque cardíaco e morre logo depois. Já o garoto, Jim, não entendia muito bem essa situação, mas sabia que aqueles piratas exigiam alguma coisa do falecido capitão, alguma coisa que ele estava escondendo. Ele também imaginava que aqueles homens perigosos apareceriam novamente para pegar o que eles estavam querendo, e, consequentemente, todo mundo ali estava correndo risco de vida. Para recuperar o dinheiro que o Billy Bones estava devendo e também descobrir o que ele escondia, o Jim e a sua mãe resolvem abrir aquele misterioso baú, mas descobrem que não tinha nada demais ali dentro. Os dois então pegam o que dá para pegar e saem às pressas do local, até porque os piratas já estavam bem perto da entrada do estabelecimento. O Jim e a sua mãe conseguem fugir a tempo, praticamente na hora H. No momento que aqueles bandidos estavam revirando a pousada e destruindo tudo, alguns homens surgem para defender o local e dão vários tiros expulsando todos eles dali. Algum tempo depois dessa situação traumática, já em segurança, o Jim faz uma visita a um médico e amigo da família conhecido como Dr. Livesey. Ele queria mostrar para esse médico uma das coisas que ele tinha pegado às pressas no baú do Billy Bones. No caso era um embrulho com um livro e um papel muito bem lacrado. O livro em si não tinha nada demais, apenas algumas contas, desenhos e anotações sem nenhum valor.
Já o papel lacrado era um mapa que mostrava o local exato do tesouro do Capitão Flint, um pirata muito famoso e temido, mas que já estava morto faz tempo. Ao que parece, o Billy Bones fazia parte da tripulação desse mesmo pirata. Essa situação toda gera uma tremenda empolgação, uma grande vontade desse médico de ir até a ilha onde esse tesouro estava escondido. Ele começa então a planejar como fazer isso e resolve levar também o Jim Hawkins como parte da tripulação. A partir daí o médico compra um barco e chama também algumas pessoas para participar dessa aventura, entre elas um cozinheiro chamado John Silver. Esse que para mim é o personagem mais interessante desse livro, não tinha uma das pernas e sempre andava com uma muleta. Além disso, ele tinha a peculiaridade de sempre carregar um papagaio e também era muito respeitado por todo mundo. Por fim, depois de reunir todo mundo, o barco nomeado como Hispaniola sai do porto rumo à Ilha do Tesouro. Só que, claro, as coisas nunca ocorrem da melhor maneira possível, e uma série de situações complicadas começam a acontecer. Para quem não sabe, a Ilha do Tesouro foi o primeiro grande sucesso da carreira literária do Robert Louis Stevenson. Curiosamente, a ideia desse livro surgiu graças ao seu sobrinho de 12 anos, que, se eu não me engano, tem a mesma idade do protagonista da história, o Jim Hawkins. Esse sobrinho, meio que de brincadeira, tinha desenhado um mapa de uma ilha deserta. A obra foi aclamada pela crítica, recebendo elogios de grandes escritores, como, por exemplo, o norte-americano Henry James, autor do livro A Outra Volta do Parafuso. É muito interessante prestar atenção nos detalhes desse livro, A Ilha do Tesouro, para perceber o nível de influência que ele teve anos depois. Um aspecto bem legal, por exemplo, diz respeito ao X, que marca no mapa o local do tesouro. Ao que parece, esse livro foi o primeiro a fazer isso, e hoje em dia praticamente toda história de pirata segue essa mesma fórmula. O cozinheiro John Silver também foi de grande importância. Ele praticamente estabeleceu aquela ideia de que vários piratas têm que ter uma perna de pau e um papagaio no ombro. Tem várias outras coisas. Por exemplo, aquilo de que os piratas adoravam ficar cantando e bebendo enlouquecidamente aparece com muita frequência nesse livro. Tem também uma parte onde a famosa bandeira negra surge, aquela bandeira com uma caveira no meio, conhecida habitualmente como Jolly Roger. A verdade é que esse livro do Robert Louis Stevenson foi um dos grandes responsáveis por popularizar o tema do pirata, assunto que foi muito explorado em vários locais, como na literatura, no cinema ou na animação. A própria obra da Ilha do Tesouro teve dezenas de adaptações e também influenciou muitas outras obras. Temos, por exemplo, a história do Peter Pan, onde aparece o famoso Capitão Hook. Temos também os filmes dos Piratas do Caribe, que estavam fazendo bastante sucesso pouco tempo atrás. A coisa chegou até o Japão, tem mangás e animes que falam desse assunto, como por exemplo o aclamado One Piece. Por fim, para terminar, eu acho que esse livro pode até ter um certo efeito nostálgico para algumas pessoas, por se tratar de um grande clássico da literatura infanto-juvenil. Se você gosta de clássicos de aventura ou histórias relacionadas ao mar e aos piratas, esse livro do Robert Louis Stevenson, A Ilha do Tesouro, é uma excelente opção de leitura, um livro que vale a pena dar uma chance. Bom, é isso, espero que tenha gostado da resenha desse grande clássico da literatura marítima, e lembrando que todo domingo às 18 horas tem resenha nova aqui no canal, então fica de olho que domingo à noite tem vídeo novo no Leia para Viver. E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e quer ajudar o canal de alguma forma, agora existem duas maneiras de fazer isso. A primeira forma é ajudando o Leia para Viver no Apoia-se, que é um site de financiamento coletivo recorrente. No caso, você contribui com um valor mensal bem pequeno de 2, 5 ou 10 reais, e além de ajudar o canal, você também recebe algumas recompensas. O link da campanha está aqui na descrição. Lá no site do Apoia-se tem um vídeo e um texto explicando todos os detalhes, depois dá uma passadinha lá para conferir. A outra forma de ajudar é efetuando qualquer pedido através dos links da Amazon, que eu deixo também aqui na descrição. Ao clicar nesses links e efetuar qualquer compra através deles, o canal recebe uma pequena comissão. Eu vou deixar aqui embaixo também alguns links de livros de edições nacionais desse livro que eu falei aqui hoje, A Ilha do Tesouro. E se gostou do vídeo, não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal. Se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e clica logo depois no sininho, que fica logo ao lado desse botão de inscrição, para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário falando se você já leu esse livro, se você gosta de outros livros da literatura marítima, e também compartilha esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. E eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!